encontrar na BMC News. Vortex Beyond. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. Olá pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos que traz aqui para você, investidor e telespectador da BMC News, as melhores cabeças da Faria Lima, quem faz esse mercado acontecer, para discutir com vocês as principais dúvidas que vocês tenham, puxar aquelas perguntas, aquela tradicional pergunta difícil e, sobretudo, ver como essas cabeças respondem essas perguntas para que você construa a sua própria resposta e seja cada dia um investidor melhor. Essa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês pessoas como ninguém mais, ninguém menos que a Thaís Suave aqui, sócia da Flap Capital. Thaís, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que isso, Fê. Eu fico feliz em poder participar, conheci já bastante o seu trabalho, a galera que veio aqui, veio uma galera de peso, então me sinto lisonjeada por estar aqui. Espero que o nosso bate-papo possa abrir aí cada vez mais a cabeça da galera que está nos ouvindo e poder agregar aí para todo mundo. A gente tem aqui a gente sempre busca, a gente tem a sorte, né? Eu tive prazer ao longo desses anos Com Dinheiro de conhecer muita gente boa do mercado. Não, e aí, a gente já conversou aqui antes, né? Não a pessoa que aparece muito. Isso aí muitas vezes essa relação não é tão verdadeira, né? Entre você estar na frente da câmera e ser um bom profissional. A gente teve a oportunidade de conhecer muitos bons profissionais e, felizmente, a gente pode trazê-los aqui para a cadeira e compartilhar um pouco desse conhecimento que muitas vezes fica restrito, né? A gente sabe que os gestores de fundos, mesmo executivos de empresas de capital fechado, é difícil acessá-los, né? Quando a gente pega eles pegam aquele gestor de fundo quant, que só fica trancado na sala, a gente só passando água por baixo da porta, né? A gente vai lá, abre a porta, não, vem aqui rapidinho, vem falar com a gente um pouco, né? E agora, tudo tem todo ônus tem um bônus, né? E vice-versa, né? Todo bônus também tem seu ônus. Com direitos vem deveres. E quem senta aqui tem que responder as piores perguntas da BMC News, né? A gente está aqui para fazer aquela pergunta, para mexer o convidado da cadeira. Você, telespectador, pode perceber, quando a gente vai fazer algumas perguntas, aquele tema polêmico, aquele tema difícil, é o convidado daquela mexida na cadeira. Pode observar, pode observar. E a gente tem uma pergunta que você, como sócio de um escritório de agentes autônomos, não posso deixar de começar por essa pergunta. O que é pior, vender COI ou vender título de capitalização? Boa pergunta, né? Já diziam lá, já que vai colocar o filme, vou falar, grandes poderes vem grandes responsabilidades. Dilema do tio Ben. Primeiro convidado a citar o dilema do tio Ben ao vivo no Você com Dinheiro. Então, pensando nisso, vou responder a cadeira, não vou me mexer muito, já que você já entregou a galera aí. Bom, todo profissional do mercado financeiro, eu que vim de banco, vou contar um pouquinho a minha trajetória, já cometemos aí essas duas situações, a gente pode falar. É claro que cada um dentro do... Eu sempre pensava o seguinte, quando eu vendia um título de capitalização, eu focava que o meu cliente ganhasse o prêmio. E paguei prêmio, tá? Paguei 600 mil reais de prêmio. Então, mas capitalização não é investimento. Então, já cometi sim esse crime. Eu já sei que meu lugar no céu não está lá, tá? Já tá arriscado a minha cadeirinha, já tenho... Tô aí trabalhando muito nessa outra parte aqui de planejamento financeiro, sou CFP para olhar o meu cliente,
Mas sim, também já olhamos ali para alguns COIs, não vou dizer que amo de paixão, não, mas já cometi também, já tive essas indicações em relação a COI. Não sei se saí bem na sua pergunta, mas respondi que já cometi já realizei esses dois atos dentro do mercado financeiro. Esse título de capitalização não é investimento. O que isso é vendido por banco? Para o banco poder aumentar o balanço dele e pagar de bons dividendos. Acho que esse é o foco principal, entendeu? Então, se você pensou em ter título de capitalização, seja sócio desse banco. Porque aí sim você vai receber dividendos e vai ser bom para você. Mas, brincadeiras à parte, título de capitalização basicamente é quase uma loteria. Então, a pessoa ali coloca dinheiro pensando no prêmio. Porque não tem valorização. Gente, quem é que paga TR? Taxa referencial é a atualização que a gente tem de título de capitalização. Se o cliente resgata antes, ainda toma um pênalti gigantesco. Então, foca. Título de capitalização somente se você for acionista do banco, para que você possa receber dividendos para ele. Porque quem ganha é o banco. Pô, a regra do jogo tá excelente, pô. A regra do jogo tá aí, né? Se você acha que o banco ganha muito dinheiro, ao invés de brigar com o banco, vire sócio. Vire sócio, compre aí, ó, Itaú, Bradesco, Santander, as corretoras, XP, BTG. Galera, comprem. É isso, aproveitem e participem do lucro também. E no limite, compra todo mundo, né? Você diversifica, não é verdade? É isso aí. Eu conheço alguém, que não vou dizer quem, que a carteira é super diversificada, em 10 ativos, todos bancos. Né? É o Brasil. É o Brasil, é isso. No fim do dia, quem viu a evolução, façam um teste. A gente trabalha com dinheiro de ficar olhando muitos papéis o tempo inteiro. Então, se você... telespectador, tá assistindo você com dinheiro agora. Se você tiver um com dinheiro, aproveita, é mais fácil. Se não tiver, joga lá no Google mesmo, não tem problema. Joga lá, vê a valorização, pega assim o Banco do Brasil, né? Estatal, puxa, teve eleição, não sei o quê. Veja o retorno ajustado por dividendos do Banco do Brasil nos últimos 12 meses, né? Aí depois a gente volta a conversar sobre qual é a melhor estratégia de investir em ativos de banco, né? Agora, COI, você falou que, olha, título de capitalização não é investimento. Até porque paga TR. Poupança paga aquele 0,5% ao mês mais TR. Ninguém nem lembra da TR. Você vê o quão ruim é TR. Mas beleza. TR é quase nada. Vamos falar assim, é nada. Por muito tempo foi zero, né? Agora deu até uma... 0,001 agora deve estar. Exato. Agora, e COI? Eu sei que COI... Eu, além de trabalhar, de vez em quando dou aula. E eu dou aula de operações estruturadas, que é uma bonito, né? Do COI. Como é que você estrutura essas operações? E geralmente você tem pacotes complexos ali, você usa derivativos em mercado à vista para compor uma operação muito legítima. Agora, do ponto de vista do cliente, você vê o cliente comprando COI, ele compra porque ele entende o produto, todas as travas dos derivativos, sabe o que é uma opção de balcão, e negociou com o spread com o balcão, calculando todas as gregas das opções, ou ele compra porque ele acha que é jogo também? Vamos lá, Lu, você falou que deu aula, eu também tenho esse privilégio de dar, e vamos ser muito honestos. Se o profissional é que ele acha que o cliente ele quer saber quanto que ele tem de call, quanto que ele tem de put, qual que é o valor estruturado, qual que é o strike, o cara nem sabe o que é. Então é o comercial do assessor que leva aquele produto e a forma que explica, e eu acho que por isso que o COI ficou tão odiado, tá? E você tem uma noção, há pouco tempo atrás a gente teve um treinamento de operações estruturadas com o pessoal da XP lá no escritório, e eles apresentaram algumas operações que, cara, não tem nada a ver com COI. E a gente até falou, tinha que mudar de nome, porque... criou-se um preconceito muito com COI, porque tem muito COI porcaria no mercado. E que o cliente acabou sendo entubado para ficar 5 anos, onde dava FII, e para quem não sabe o que é FII, tá? É somente o retorno. SAP, vamos colocar, para todo mundo tá todo mundo situado, o FII é quanto o assessor, a corretora recebe sobre aquele valor investido. Então, para o assessor, para a corretora, o COI dava um FII gigantesco. A gente tá falando de... A gente tá num ambiente seguro, né, meu povo? Então, a gente não tá tem falando ninguém assistindo aqui, não, a gente vai ficar gravado aqui só pra gente. Só pra gente, né? Então a gente tinha FII de 1, 2, 3, 4 e na cabeça. Ou seja, pagava-se logo no ato. O que é? Explica aí pro pessoal que tá assistindo, o que é cobrar o FII na cabeça? Vamos lá, FII na cabeça, coloca o SAP aqui embaixo. É quando o produtor, tá? Então o assessor, ou a corretora, o escritório, recebe aquela comissão a partir do momento que o cliente colocou o recurso. Então ele não espera o prazo do período de tempo, é um COI de 5 anos, ele vai esperar receber gradativamente aquele retorno. Não, assim que o cliente comprou aquele produto, ele já recebe o FII na cabeça. Então vamos imaginar que é 2% de FII,
é 2% assim que o cliente comprou. Então, isso acabou banalizando, tá? Então, o COI em relação ao cliente e todo mundo criou um preconceito. E aí, tá? Não sei se a gente vai entrar nessa pauta, mas onde a gente acaba falando muito sobre a importância do FII fixo. Onde o assessor, ele tem que colocar na pauta para o cliente, se o cliente tem um FII fixo. E para quem não sabe o que é FII fixo, pessoal, tudo na vida tem um custo. Não existe almoço de graça. O banco paga ali o funcionário, paga o pessoal da Com Dinheiro para receber os formulários, lá tudo certinho, as carteiras. Tudo na vida tem um custo. Então, tem-se um custo também para poder ter um atendimento de uma pessoa para te ajudar. E aí você tem a opção de pagar isso nos produtos, né, através de FII, através de comissão, através de produtos, ou você combina o jogo e paga um FII anual. Então, acaba sendo uma porcentagem em cima do valor que está sendo ali administrado. Que é que as consultorias acabam fazendo, que isso é muito usual também lá fora e está vindo com força. E aí você acaba quebrando um pouquinho o conflito de interesse também, né? Então, acho que é uma alternativa. Hoje, lá no escritório, a gente já atua deixando o cliente escolher o que faz sentido para ele. Você, como agente autônomo, você pode escolher a forma de remuneração? Sim, hoje sim. É que poucas pessoas estão falando disso ainda, pouquíssimas pessoas. Mas sim, porque hoje, devido às casas de research, muita gente independente fala, o assessor só vai te oferecer aquilo que é bom para ele. Não, eu acho que o bom profissional, ele já tem a forma de colocar, olha, o cliente escolhe como ele vai remunerar o meu trabalho. A XP já tem a opção do cliente pagar o FII fixo. Então, ele hoje está entre 1 a 0,40 ano, e aí a comissão dos produtos volta para ele como se fosse um cashback. E ele tem um relatório também, sabendo exatamente quanto que ele recebeu e quanto que ele pagou. Então, você acaba tendo transparência no processo, e eu acho que é um passo para as pessoas que querem trabalhar, porque o mercado está mudando. Hoje o cliente tem muito mais informação do que antes. Tem saiu recentemente uma normativa, né, que as plataformas que usam essa estrutura de assessores, ele tem que reportar a estrutura de rebate, não é isso? Sim, eles vão ter que ter, dentro da própria plataforma, ele vai ter um extrato analítico, onde ele vai ter a discriminação certinho de quanto que ele gerou ali de recurso para a pessoa que atende ele, para o assessor, para o escritório e para a corretora. Eu acho que é transparência para todo mundo. E o assessor que não fala isso para o seu cliente, você pode ter certeza, lá no nosso escritório a gente fala, então toma cuidado, seja transparente e que eu acho que todo mundo sai ganhando. Quando você vai para a gestão de grandes fortunas, você começa com o FII fixo, né? A não ser que você tiver realmente uma fortuna realmente grande. Aí você contrata o escritório de investimento só para você. Você paga o salário para a turma. Aí é outro padrão. É, né? Outra história, né? Mas geralmente os escritórios que a gente chama de Family Office. Family Offices, né? Os Wealth Managers, Isso. eles geralmente cobram um FII, um percentual, um FII fixo. Mas realmente não sabia que você podia ter a opção de, ainda na assessoria, fazer essa seleção. Poucas pessoas estão falando sobre isso, mas sim. Hoje, por exemplo, o BTG ainda não, tá? Dizem as línguas que pode ser que no começo do ano eles vão deixar isso disponível, mas dentro do escritório da XP você já consegue ter essa opção. E o cliente também. É que os assessores têm medo. Tudo que é novo dá medo. Mas aí eu vejo 2 pontos. Por exemplo, no começo do mês, e a gente que é assessor, tá? Hoje ainda a regra não é CLT e tal, você ganha de acordo com a geração de receita da sua carteira. Então você fica preocupado, o que eu vou vender, qual que é o giro que eu vou fazer na carteira para gerar receita. Quando você tem um FII fixo, não. Você sabe exatamente qual a receita que você tem mês a mês e você acaba sendo algo mais sadio para o seu cliente também. E você precisa atender bem o seu cliente, porque senão ele vai embora. Então eu acho que é um jogo... É claro que o brasileiro nunca gosta de ver nada cobrando, então é uma cultura um pouco diferente. O que eu vejo? Hoje o cliente novo, ele tem um pouco mais de aceitação. O cliente que já está na base fica meio assim, mas aí você tem que mostrar o que faz sentido para ele. E ele escolhe. Inclusive, Marcelo Flora, quando você quiser, aqui a bancada está disponível, está mais do que convidado. Pode vir aí, vou contar quando o BTG vai começar também com essa estratégia. Já abre as portas para todo mundo. Boa. Especialmente todo mundo que é cliente tá com dinheiro, né? Mas, já que a gente tá tocando nesse assunto da estrutura, deixa eu fazer uma pergunta bem direta. Você já ofereceu o fundo que pagava mais rebate para o cliente? Posso ser honesta contigo? Eu gosto nem olhar os fundos de rebate de fundo. Primeiro,
Porque não paga muito, tá? Não é muito. E como a gente acaba olhando mais ali, por exemplo, ou debenture, ou fundo imobiliário, ação, os fundos que a gente acaba utilizando são mais fundos com liquidez. Então é Certo. difícil, a não ser quando é previdência, que você toma um pouco mais de cuidado para olhar. Mas, recentemente, não sei se vocês acompanharam aí, teve um fundo de uma corretora que deu 80% de prejuízo. E era um fundo que pagava um rebate gigantesco para os assessores e era um fundo considerado como fundo de liquidez de renda fixa. Todo mundo viu aí, não sei se vocês acompanharam. Pessoal, isso é uma coisa que é importante. A gente traz aqui gestor de crédito privado e tudo para explicar crédito privado, mas tem um outro, a gente traz pessoas que fazem operações sintéticas para renda fixa, e aí é uma mensagem importantíssima para quem está assistindo a gente. Você tem que entender os riscos da operação. Não existe almoço grátis. Não existe. Quando você faz uma operação sintética para alcançar retorno de juros, elas são operações muito interessantes, mas envolvem o risco da operação. Você precisa conhecer bem quem está fazendo, você precisa conhecer bem a operação no limite, o que não é tão simples, né? Mas sabe o que é? Eu acho que esbarra. Eu sou muito fã da neurociência, eu acho que o comportamento humano explica muito as decisões que a gente toma na parte financeira. E as pessoas quando olham, eu tô ganhando mais, elas não olham o risco. Elas só olham o quanto elas estão pagando. Nesse caso desse fundo, o fundo vinha pagando mais que o CDI, 130, 140 mais que o CDI, praticamente todos os meses. Então você tem que levantar. Se paga muito, cara, o risco que eu tenho aqui é maior. Então eu tenho que ver o que tá lá, quem é que gere. Ninguém olha isso, gente. Quem é que gere e o que tá lá dentro, por exemplo, nesse falou das operações sintéticas, eu tenho que ver o que compõe um fundo. E aí eu coloco meu dinheiro de liquidez. Pessoal, simplesmente travou o fundo. A galera que tinha dinheiro lá, eu não sei nem exatamente o que vai acontecer. E o pior é que estava dentro de corretora, onde não teve a curadoria de olhar o que estava sendo oferecido. A gente já trouxe o Sérgio Machado aqui no formato antigo ainda pelo YouTube. Inclusive, Sérgio, fica à vontade para vir aqui também. Ele tem o fundo, o NCH Cash, ele cede termo, né? Então você compra a ação, vende o termo e você vai carregando os juros ao longo do tempo. Puxa, você precisa entender o que é ceder o termo. Você precisa entender o que você está fazendo naquela operação. Que é o termo. Exato. Para você conseguir avaliar, olha, de fato é uma operação muito interessante, porque você tende a ganhar DI mais a antecipação. Se tiver uma contraparte mais ansiosa, você sempre vai bater um pouquinho acima do DI. Um pouquinho é 109 bruto, 110. Você tem algo que te renda 140 do DI, 200% do DI. Senta, dá uma olhada igual. Você deve ter acompanhado também, teve a onda de comprar crédito de banco pequeno. Eu compro 130%, até o FGC aí para isso. Pois é. E olha que funciona, eu tô com um cliente lá que tomou BRK há pouco tempo, e aí ficou morrendo de medo. E a gente também, né? No sentido. Vai ligar para você, ele não vai ligar. E assim, aí a gente acompanhou todo o processo. E, cara, eu vou falando bem do FGC aqui, funciona. Mas é muito importante falar de reserva de emergência. O pessoal fala, reserva de emergência. Pessoal, reserva de emergência tem que estar aqui, em Tesouro Selic e banco grande, onde você não vai ter problema, porque a FGC demora 30 dias para pagar. Se sua reserva de emergência tá lá e acontece alguma coisa, desculpa da palavra, mas deu ruim. 30 dias tudo mais constante. Se começa a quebrar uma sequência de bancos de uma vez, cara, a FGC não tem agência para você fazer fila na agência para sacar o dinheiro. Pessoal, tem liquidez para isso. Não tem liquidez para isso. A última vez que eu vi o fundo do FGC tinha coisa de 8 bi, não é? E aí? Ele quebra um monte de banco. E aí? Exatamente. É a mesma coisa que uma vez um aluno me perguntou, professor, eu vi uma liga e tal, mas liga é complicado, porque não tem garantia da FGC. Amigo, você vai colocar 2 milhões numa liga? E outra, se o banco que te ofereceu a liga quebrar, fica tranquilo que não é FGC. Não vai ser esse o seu problema. O mundo já acabou, já quebrou, já foi. Aí passou. É a mesma coisa que o pessoal fala, mas o tesouro... Pessoal, se acontece alguma coisa com o governo, meu filho, todos os bancos já quebraram faz tempo. Só não olha isso, né? Exato. Esse é um ponto importante. O pessoal não olha. E não para pensar essa curva de risco. Né? Você tá preocupado no quanto que ele tá ganhando. É igual pirâmide financeira. Por que pirâmide financeira no Brasil dá tão certo?
quer abrir um bom negócio no Brasil? Abra-se uma pirâmide. Porque a galera só olha, é a psicologia mesmo. Quanto eu vou ganhar? Não olha o risco. Eu tenho um convidado que quero trazer em breve aqui para vocês, amplas negociações, é um professor chamado Roy Martelanque, uma das principais pessoas aqui pesquisando finanças comportamentais no Brasil. Quero trazer para vocês para esse bate-papo, porque ele tem uns pontos bem importantes de tudo isso. Eu tive um cliente, o Elf, cliente da Com Dinheiro, que ele me falou, olha, ele era o Elf, gestor de carteiras. Aí ele, há uns 15 anos atrás, quando estava no começo disso, ele abriu um escritório de agente autônomo para poder cobrar rebate, porque o cliente dele não queria pagar o FII fixo. Aí ele falava, pô, eu não queria cobrar tudo, cara. Que dava, com rebate ele batia 0,8 da carteira, o FII fixo que ele cobrava era 0,3. Ele falou, eu explico pro cara, o cara não fala que quer pagar o 0,8, tem que aceitar, né? Não vai dizer não pro cliente, né? Pois é, você sabe que, falando esse negócio de finanças comportamentais, eu lembro que quando eu tava tirando CFP, eu lembro que a gente leu um artigo, não sei se tinha saído de uma das universidades, e aí ele falava o seguinte, quando o cliente ele tem um prejuízo, por exemplo, de 5%, e ele teve um lucro consecutivamente de 2, 3, imagina renda variável, tá, gente? Renda variável, vai saber aqui. O cliente ele sempre vai sentir muito mais o prejuízo que ele teve, mesmo que o retorno do ano for 4, 5, 6 vezes maior do prejuízo. Por quê? Porque a dor do que é negativo, ela potencializa de uma forma que o que é positivo teria que ser 2 vezes maior do que é negativo para a pessoa pelo menos ter o mesmo sentimento. Ou seja, sim, nós, mesmo querendo ser racionais, somos irracionais em relação à parte de comportamento em relação ao dinheiro. Então, inclusive, esse ponto da intensidade da perda tem um livro muito bom, chama Rápido e Devagar, Isso. quem não leu ainda, né? Muito bom. Já leu o livro? Já, psicologia financeira, quem não leu também, leia, porque muda a vida. Não, o Rápido e Devagar fiquei fantástico. Daniel Kahneman, né? Ele escreveu Kahneman e Tversky, que foram pioneiros ali em psicologia aplicada à tomada de decisão, e uma das tomadas de decisão é o investimento, assim como tomar decisão de compra, né? Mas de como... E aí tem o do Dan Ariely também, previsivelmente irracional, né? Aliás, o título do livro, inclusive, já diz boa parte do que a gente tem para discutir aqui hoje. Tem falado, né? Exatamente. Agora, nesse mercado, você comentou logo antes do programa começar, que você também é CFP. Como é que essa ponte de carreira? Eu fui surpreendido pela informação de que você podia escolher fazer o FII fixo ou variável. Como é tirar o CFP sendo agente autônomo? Você não é forçosa a mudança de carreira? Você vai, se você é consultor, se você é agente. Como é que está esse mercado hoje? Porque nos Estados Unidos não tem esse problema, né? Nos Estados Unidos tem o broker, tem o advisor e acabou. Tem vida que segue. Como é que está o mercado hoje? Como é que é para você? Boa pergunta. Se vocês acompanharam que está tendo uma mudança agora em julho em relação ao posicionamento do agente autônomo no mercado. Na minha visão, tá? E quem estiver assistindo de uma visão diferente, os especialistas tiverem, eu estudei bastante, acabei pesquisando com uma galera aí. Hoje eu vejo que o assessor e o consultor, a partir de julho principalmente, não vai ter muita mais algo diferente entre eles. Devido ao FII fixo, que agora o assessor tem essa possibilidade, e o consultor também, o assessor ele vai poder recomendar produtos de investimento a partir de julho. Ele vai ter ali uma individualidade com o cliente, e o CFP ajuda muito nisso. Quando o profissional e a escolha de fazer o CFP, para mim, mudou muito a forma como eu vejo a vida do meu cliente. Vou te dar um exemplo. Ontem eu passei a tarde numa reunião em família, tá? Olha só. Estávamos a família do meu cliente, a gente está falando de um cliente com um patrimônio, vou pensar todo, de mais de 145 milhões. Aí você vê, né? 145 milhões de patrimônio. E aí a gente estava falando de sucessão. E aí o que foi legal? O contador também estava nessa reunião e a sucessão dele foi, ele tem aproximadamente quase 80 anos, então ele tem uma filha e a gente já estava fazendo a sucessão para bisneta. Olha aonde o atendimento onde você tem de um assessor, que de verdade não dá mais para falar que é só assessor de investimento. Eu costumo falar que a gente olha o cliente 360, o ângulo da parte financeira. E o CFP ajuda nisso. Onde você vai olhar o cliente na parte de sucessão,
Qual que é a melhor alternativa para ele? Ah, vamos montar um fundo exclusivo? Ah, vamos abrir uma offshore, um trust? Vamos analisar. Ah, para a parte das empresas e a parte dele também, uma holding. E o CFP te ajuda a ter essa visão. E eu acho que é isso que o mercado precisa. A gente precisa parar de ter profissionais que olhem somente para o FII. Ah, o quanto que esse cliente vai me gerar de receita. E o FII fixo, sabendo que o cara te paga ali um valor, você consegue ter essa abrangência de atendimento para um cara desse. Então, você acaba olhando o cliente como consultor financeiro. Então, a parte de planejamento da vida financeira dele como um todo. E eu acho que o CFP dá essa bagagem e até a forma que a gente atua dentro do escritório é muito voltada para isso. Mesmo que a gente não atende aí as maiores fortunas do Brasil, ainda a gente já tem esse atendimento de olhar o cliente 360 graus. Muito bem, inclusive o pessoal da Planejar mais convidado aí bater esse papo com a gente e contar um pouco de como é o processo de certificação aqui no Brasil, que aqui o CFP é uma instituição global. Antes era 3 anos, agora são 5 anos de experiência, galera. Agora tem que ter experiência no mercado. Considerar que minha prova... Essa discussão aqui, isso aqui é making off, vocês nunca vão entender por que desse comentário. Essa carinha de menino dele aqui, ó. Agora, e como é que foi a sua primeira... A gente está olhando agora para frente, mas como é que foi sua entrada nesse mundo de assessoria de investimento? Olha, vou dizer muito verdade para você. Foi bem difícil. Eu acho que agora melhorou um pouco, porque... Melhorou também até a página 2, mas vou justificar isso para você. Quando eu decidi sair do banco, eu era gerente PJ, varejo, tá? E de verdade, eu amava e amo ainda o Bradesco, tá? Pessoal, vou assumir aqui, tá? Tenho um carinho muito grande pela instituição. Eu até brinco que quando eu morrer, eu quero lá no meu velório uma bandeirinha do Bradesco, sabe assim? Tipo a bandeira do Corinthians, toda essa parte é as coisas que eu amo. Mas por que eu falo disso? O que me fez sair do banco foi porque eu não tinha autonomia na minha carreira. Então, eu já estava num cargo onde eu não estava recebendo de acordo, e meu gerente falou, olha, eu não vou te transferir de agência para o cargo que você já atuava. Primeiro que você não tinha idade, né, porque eu tinha 26 anos. Você não tem idade e eu preciso de você aqui. E aquilo machucou muito. Eu queria ir para a corretora e a pessoa da agência, não vou, você não vai agora. Isso acaba te limitando. E aí foi quando eu conheci a Ancor, tá? Fiz a prova da Ancor, nem sabia direito para que era. Fiz a prova e aí a XP me chamou. E aí fui conhecer a instituição e decidi sair do banco. Foi quase um ano. Meu pai achou que eu tava louca, minha mãe também. Todo mundo na minha família queria me internar, mas eu resolvi sair. E eu saí e sabe o que aconteceu? Pandemia. Uma semana depois. Estourou a pandemia dia 15 de março. E cara, eu achei que eu tava maluca. Falei, que merda que eu fiz na minha vida de sair de uma instituição e agora... E aí foi bem tumultuado aquele ano. Acho que foi um dos anos mais difíceis da minha carreira. Eu cheguei a ganhar R$30 por mês. Sabe assim, você trabalhar o mês inteiro e ter R$30 de salário, R$28 de salário. Mas eu nunca gosto de desistir das coisas. Então, e o pessoal também, o pessoal do escritório, a gestora, sempre falou, olha, a gente trabalha muito igual o mendigo, trabalha igual um camelo e ganha igual o mendigo no começo. Mas no decorrer do tempo você vai entendendo o quanto você pode gerar de valor para o seu cliente. E foi esse pensamento. Então, aos poucos as coisas foram acontecendo. E hoje também dou aulas de mercado financeiro, certificação, as coisas vão entrando mais no eixo. E claro, os clientes são as coisas mais importantes que eu tenho quase na vida, né? Então o cara me liga, tipo, qualquer hora eu tô atendendo. Mas é um sentimento de cuidar mesmo, de fazer parte. E aí você é convidada, por exemplo, para aniversário de casamento, para festa de final de... Você se vê parte realmente da família do cliente. Isso é muito legal. Mas, agora falando um pouquinho do que tá acontecendo há uns 6, 7 meses, o pessoal tá saindo do banco para uma mala de dinheiro, e todo mundo tem acompanhado isso, para ir para a parte de assessoria. E, pessoal, a vida aqui é bem mais dura, tá? E aí a galera não se adapta, e aí tem escritórios com contratos leoninos, onde a galera tem que devolver dinheiro, o cliente não é mais dela. Então, se o pessoal quer fazer essa mudança de carreira, tem que tomar muito cuidado. Para onde está indo, o que está assinando, porque pode sim estar entrando aí um covil de leões, porque o mercado aqui fora é bem complicado. Mas foi mais, em resumo, é mais ou menos a minha história aí de ganhar R$30 por mês, e aos poucos as coisas vão se acertando, mas foi duro. Para toda a migração você precisa, acho que você tocou num ponto importante, entender os termos do contrato. Né? Especialmente se você está plugando em um escritório que já existe. Exato, exato. E vamos ser muito claros, não existe almoço de graça. Se o cara está te prometendo que vai te pagar um salário de R$15 mil por mês, cara, a conta dele tem que fechar.
você vai ter que produzir, captar, gerar receita para poder te pagar. E se não gerar, cara, ele vai ficar lá com a fumaça atrás de você para que você entregue. Esse é o mercado capitalista que a gente vive. Você tem que ter resultado. E às vezes no banco, nós estávamos acostumados a, se eu fizer bem, se eu não fizer, o meu salário cai na conta. E aqui no mercado de assessoria é outra história, né? Então o pessoal tem que tomar esse cuidado nessa troca de virada de chave. E também se quer ficar no banco, tá tudo certo. Eu acho que eu tenho um carinho muito grande pelo banco. É perfil de cada um. Maravilha, estamos batendo esse papo maravilhoso aqui com a Thaís Suave, sócia da Flap Capital, sobre a carreira de agente autônomo, de consultor, de advisor, e vamos saber para onde vai essa carreira, sobre o momento de transição, como trocar de carreira. Você que vem do banco, você que tem interesse por essa carreira de assessor de investimentos, não pode perder esse bate-papo. Agora a gente vai caminhando aqui para o finalzinho do primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Não saia daí. Até já. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Que agora não é mais a minha palavra de mãe, basta eu apresentar um documento para que eu tenha que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá. Mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. Vortex Beyond. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Olá pessoal, estamos de volta para o Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui na BMC News.
batendo um papo hoje com a Thaís Suave sobre a carreira de agente autônomo de investimento, a ponte com consultor, você está vindo do banco e assim por diante. Vai ter uma pergunta, como eu já introduzi, a gente está aqui fazer as piores perguntas possíveis, né? E aí, uma coisa, a gente estava comentando no fim do bloco anterior da saída para ir para um escritório, que eventualmente já está estabelecido, e aí você tem uma série de cláusulas leoninas, draconianas, para incorporar aquele novo assessor. Mas tem um outro caminho, eu vou começar sozinho. Vou sair do banco, eu sou empreendedor. Sou empreendedor, é bonito, o cara. Você vai já até troca ali o CEO. Exato, do LinkedIn, né? Você não é mais gerente do banco, agora você é CEO da sua empresa. Mas me conta uma coisa, de onde eu vou tirar a carteira de cliente? Porque no banco você recebe a sua carteira, o banco vai te passando os clientes, você é daquela agência, daquela região, você vai recebendo os clientes passivamente. Se você abre o seu próprio escritório, não tem essa torneira te mandando os clientes mais. E aí, como é que você dá para começar? De onde você vai tirar sobrevida nesses primeiros passos? Excelente pergunta. Porque o pessoal acha que, quero sair do banco, tô cansado de meta no banco, quero ter uma outra vida diferente, vou virar assessor, vou virar consultor, não importa. Você aí, o empreendedor. E aí já muda lá o Instagram, né? Já coloca lá CEO e aí coloca o nome da empresa e tá tudo certo. Mas uma coisa muito importante, e principalmente o pessoal que tá migrando pro mercado, isso em qualquer lugar. Quando a gente atende a ponta, que é o cliente, nós esquecemos de algo muito importante, que é o relacionamento com pessoas, tá? O que faz a gente colocar dinheiro no bolso é você ter cliente. É você ter pessoas para que você possa mostrar o seu trabalho. E muitas das vezes as pessoas têm uma visão completamente errada do que é ser assessor de investimento, do que é esse profissional, do que é ser consultor. Te dou um exemplo. O pessoal entra lá no escritório e aí vem de diversas carreiras, porque hoje tem muita gente migrando. Então, lá no escritório a gente tem engenheiro, a gente tem jornalista, a gente tem uma galera que tá migrando de profissão, com 30, 40 anos, e tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. Recentemente eu ouvi do presidente da ABAI, tá? Que é basicamente a Associação dos Assessores de Investimento, que o mercado financeiro é o único mercado que nunca se encerra as vagas. Sempre tem vagas abertas. Então o pessoal quer migrar, gosta do mercado financeiro, pode vir. Mas existe lugar para todo mundo e você precisa respeitar o seu perfil. Exemplo, eu gosto de analisar gráfico. Eu vou ficar lá olhando qual que é a ação que vai pagar maior dividendo. Se você quer ser assessor de investimento, essa vai ser uma coisa que você vai fazer muito pouco. Por quê? Porque a coisa que você vai ter que fazer mais é relacionamento com pessoas, é prospecção, é ir atrás de clientes para que você possa atender esses clientes e apresentar o seu trabalho. Agora não, eu gosto de analisar. Então pode ser que ser assessor de investimento, de ponta, parte comercial, não seja o melhor caminho. Aí você pode ser um RI de um fundo, você pode ser aí, pode trabalhar lá na Com Dinheiro para analisar, mas eu tenho certeza que o pessoal do comercial também tem que estar aí prospectando, tem que estar cuidando, porque assim é o processo. Pessoal, a coisa mais importante que a gente tem é o cliente. Sem venda, a gente não gira, o negócio não gira. Então, se você quer ser assessor de investimento, coloque isso na sua cabeça. Eu falo que a maior qualidade de um assessor, eu entendo que são duas. A primeira, gostar de gente. A gente tem que gostar de gente, sabe? Tem que gostar de gerar valor através do seu trabalho. E a outra, ter ambição, mas a ambição correta. A fome de falar, eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu quero chegar. E ser assessor te dá essa possibilidade. Só que você tem que ter sangue no olho, de querer fazer as coisas acontecerem. Vai tomar muito não, mas o não é pra você, é um não pra pessoa naquele momento, pro seu trabalho, e ir atrás do seu sim. Então, eu diria, pra galera que quer migrar, tem que ter essa visão. Então, tem que ter a ambição correta e ver que a assessora lidar com pessoas. Não sei se você discorda disso. Não, com certeza, com certeza. E nessa linha de lidar com pessoas, a gente sempre bate um papo aqui com assessores, com consultores, e vai pegando a visão de cada um sobre alguns temas. E um deles é o processo da certificação. Na carreira do banco, é muito comum você ter aqueles steps da certificação. Então, olha, para você atender esse cliente, você precisa ter CPA 10. Para você ter esse outro cliente, você precisa ter CPA 20 e assim por diante. Estou mentindo? Não tá. E como é que funciona, olhando agora da ótica obviamente, você precisa tirar a Ancor para ter o seu registro como agente autônomo.
Mas como funciona esse processo de preparo individual para a carreira de assessor? Ó, isso é tão verdade que eu falei antes da gente começar que eu tenho o privilégio de dar aula com o Thiago lá da T2. E o presidente da ABAE, ele chegou no Thiago e falou assim: tia, eu preciso que você monte monte um curso para a gente poder falar de skills comerciais a respeito para trazer esse pessoal para ser assessor, para atender. E, pessoal, não é só ser o assessor do escritório. Um assessor de banco, um consultor, pessoas que vão lidar literalmente com o cliente. Então, você tem que ter, sim, a Ancor é a sua CNH, né? É a sua habilitação para trabalhar no mercado. Só que eu acho que vai muito além. Então, você tem que tentar ter uma boa oratória. E isso são coisas que você consegue ter no decorrer do tempo. Então, eu tenho uma frase que eu escutei de um líder do banco, que águia anda com águia. Você nunca vê a águia andando com urubu. Não, a águia tá voando com águia. Então, se você quer ser assessor, comece ou quero ser consultor, qual é a pessoa que você tem como referência? Quais são as qualidades que ela tem? O que eu preciso fazer para ter essas mesmas qualidades? Então, dica que eu dou. Comece a pensar em ter uma boa oratória por ler livros sobre vendas. Pessoal, vender tudo. Puxa, você não falar de mercado financeiro sem falar de vendas. É verdade. Você precisa ter ali técnicas de negociação. E a gente até está reformulando lá um curso pensando exatamente nisso. Então, de oratória, como negociar bem, venda consultiva, metodologia de prospecção, de atendimento do seu cliente também. Eu sei que a gente fala muito sobre o mercado financeiro, mas o cara na ponta, o cliente que você atende, dificilmente quer saber o que é uma operação sintética, o que é juros disso. Não, ele quer saber, o que eu tenho, o quanto eu vou ganhar e o que eu preciso fazer. É isso. Então, o seu papel é tentar traduzir e principalmente entender ele como pessoa. Ver por que o dinheiro é importante. A gente fala lá muito no escritório, e eu acredito de verdade, que o dinheiro, ele é uma ferramenta. Ele nunca vai ser o fim. Ele é uma ferramenta para você dar tranquilidade para sua família. Ele é uma ferramenta para você alcançar aquilo que você deseja, ou a sua viagem, ou a sua aposentadoria. Então, assim, primeiro a gente vai te entender como pessoa. É isso que você quer? Na sequência, a gente vai desenhar ali um planejamento com uma meta traçada de retorno. É claro que nada, assim, a gente não é os gestores de fundos, mas principalmente olhando esse cliente como o dinheiro como uma ferramenta. E aí eu acredito que olhando ele como pessoa, a assessoria ela torna algo muito mais especial para ele. Não sei se você consegue compreender, você acaba sendo além de assessor. Você olha o cliente como o dinheiro na vida dele toda para ele alcançar aquilo que é importante para ele. Então, galera que quer ser assessor, não olhe somente em entender de mercado financeiro, de gráfico, isso é importante, mas não é tudo. O dinheiro é essencialmente uma compactação, uma simplificação de utilidade, né? Se você... É isso, vou até fazer uma tatuagem disso. Dinheiro é uma compactuação de utilidade. Gostei dessa. Se você guardar... Ninguém faz nada por dinheiro. Isso é mentira. O pessoal fala, mas fulano fez tudo, seguiu a vida inteira por dinheiro. É mentira. Não existe. Você gasta dinheiro e, eventualmente, você faz coisas por coisas e depois você paga dinheiro por elas. Você quer viajar, você quer se aposentar, quer parar de trabalhar. E entender qual é o objetivo final é importante para você casar os pontos, né? Muita gente fala na hora de pensar planejamento financeiro, isso é uma coisa que o Serbasi falava muito. Isso no começo dos anos 2000, né? Mas... Ele vai entregar a idade dele agora. Que depois teve o filme, né? Do Até que a Sorte Nos Separe, foi baseado no livro. Verdade, né? aí, ó. Olha só. Tá vendo? Mas que tinha esse princípio de... Muita gente se preocupa sabe que tem que se preocupar com o dinheiro que ele tem que guardar. Mas tem um outro ponto na história, que a pessoa eventualmente guarda demais e se esquece que ela também deveria gastar. Não faz sentido se você tem uma renda de 10 mil reais e você quer se programar para ter uma aposentadoria que você viva com 10 mil reais. Só que você, para isso, vive com 2 hoje. Pô, não faz sentido isso. Nenhum. É o equilíbrio. Porque, é igual de Patinhas, a gente lembra, vou entregar a minha idade agora, né? Naquele ficava nadando lá, ninguém quer ter um cofre para ficar nadando no dinheiro, não. O dinheiro ele é uma ferramenta, né, para aquilo que é útil. Então a gente tem que ter equilíbrio. É claro que a gente tem que pensar em ficar velho, né? Olha só, anteontem eu tava no mercado e aí tinha uma senhorinha. Eu acho que ela devia ter
sei lá, quase uns 70 anos. E ela tava bem resfriada, bem resfriada. E aí eu tava conversando com ela, eu falei, mas a senhora já não é aposentada? Ela, minha filha, eu sou. Mas quem é que vive com R$1.300? Então a gente tem que pensar no futuro. Porque o tempo passa, eu costumo falar que o tempo vai passar você investindo ou não. Ele vai passar. Então o tempo passa, só que a gente não pode deixar de viver o hoje. Aquelas pessoas que a gente ama. Então é equilíbrio. Ah, eu quero me aposentar com tanto. Ah, eu já tenho um padrão de vida hoje. Eu quero manter o padrão de vida que eu tenho hoje. Quanto que eu preciso ter? Como é que eu me organizo para isso? Aí é onde entra lá o CFP, onde entra o planejador, onde entra o assessor, que eu acho que esse é o nosso objetivo de trabalho. Ah, falar de ação, falar de fundos imobiliários é importante, mas o mais importante é mostrar para o meu cliente aonde ele pode chegar e o que o meu trabalho pode ajudar. Ah, então eu quero me aposentar com X? Vamos fazer um planejamento para isso? Vamos se organizar para isso? Para que daqui a 10, 15 anos você já tenha aquele X guardado? Mas não deixando de viver o hoje. Porque de verdade, hoje a gente tá aqui. Amanhã, rapaz, a gente não sabe. Então, e mesmo a própria rentabilização da sua carteira depende muito mais. Isso é um trabalho, acho que foi de 1992, do William Sharpe, que tem um indicador lá, mas o indicador é muito mais antigo que isso. Galera que tá estudando aí pra CPA 10, CPA 20, temos o índice Sharpe. Exato, o índice Sharpe é do artigo de 69, mas esse artigo é bem depois de Asset Allocation, é de 92, se eu não me engano, e aí ele vai mostrando que 80% do retorno da sua carteira é determinado pela seleção de classe de ativo. Só 20%, ou se não menos, é do stock picking. E a gente passa muito tempo discutindo qual papel você vai comprar. Perfeito. E esquece de discutir o que você vai fazer com o dinheiro. Esquece de discutir, por extensão, se você vai discutir o que você vai fazer com o dinheiro, que tipo de ativo você vai investir, que é onde mora a importância. Isso é tão verdade o dólar agora. Ó, hoje é dia 13, a gente acha que o dólar deve estar 4,86, 4,87. E aí os clientes falam, mas esse dólar caindo. Cara, compra dólar. É a classe de ativo. Compra com seus aportes regulares todos os meses. Pensa nessa classificação de moeda. Não fica se preocupando muito, qualquer ação, eu vou acertar o preço do dólar de envio. Não é. É os seus aportes regulares que faz sentido. Esse cara sabia das coisas, tá? E é por isso que a gente fala nele até hoje. Quando a gente tira certificações, quando a gente fala de análise de carteira. É a classe de ativo, é o aporte regular. É igual uma pessoa que começa com 20 anos. Eu tenho pouco dinheiro, eu posso começar com... Cara, mas pouco dinheiro, com 20 anos, faz muito mais sentido de uma pessoa com 40, com mais dinheiro, porque eu tenho tempo ao meu favor. Então, comece, tenha esse planejamento. Obedeça lá, índice Sharpe, a classe de ativo, que é o que vai fazer sentido para você poder ter lá o seu montante para alcançar aquilo que é importante. O pessoal às vezes esquece, eu sempre brinco com... Primeira provocação que faço quando o aluno está começando, né? Aula de introdução, a finanças, coisas mais no comecinho. Eu brinco com ele o seguinte, falo, olha, vamos pensar rapidinho. Selic hoje está lá, 3,75, beleza. Então você dobra seu dinheiro em 7 anos. Beleza. Se você tiver 100 mil reais com 30 anos e dobra a cada 7. Óbvio, eu estou fazendo tudo em termos nominais, até porque nessa parte da aula o aluno não sabe nem o que é termos reais nominais ainda. Mas você vai fazer uma conta aqui grosseira. Em 28 anos, você dobra 4 vezes. Ou seja, você dobrar 4 vezes... 400 mil, a gente tá falando do seu dinheiro aí. Não! Não, 4... dobrar 4 vezes. Entendi. Essa é a pegadinha, porque é 2 elevado à quarta. Olha aí. Então, você vai ter multiplicado por 16 o seu dinheiro em 28 anos. Então, se você chega nos 30 anos com 100 mil reais, você vai chegar nos seus 58 com 1.600.000. E aí, você entra naquele simulador lá do Tesouro, você consegue ver. Você, coloquei o valor tanto. E não é um segredo. Vocês têm... Não é. É o poder dos juros compostos. E aí, ele nem tá levando em consideração que a gente tem uma inflação no nosso país. Mas eu acho que o mais importante é você perceber o poder do tempo. O poder do tempo. Que a galera não leva em consideração. Não. Quer acertar qual que vai ser a próxima Magalu. Quer acertar qual que vai ser o próximo Bitcoin. Não é isso que a gente vê. Com certeza. Tem mais... Eu não sei como, hoje eu não sei como é que está o investimento em Bitcoin no Brasil, mas há uns 2 anos, numa conversa com a B3, o pessoal estava comentando, né, que estava buscando os 4... Agora já passou dos 4 milhões de CPFs na bolsa, mas na época estava buscando os 4 milhões.
Eu lembro que aos 10 anos eles buscavam os 25, mas tudo bem. Eu tava buscando os 4 milhões e já tinha 6 milhões de pessoas investindo em Bitcoin. Agora, você sabe por quê? Eu tenho acredito em algo. Sim, eu acredito de verdade que por que a criptomoeda tomou um rumo assim gigantesco? Se todo Uber que você entrava, a galera, eu tenho criptomoeda, eu tenho umas moedinhas. Porque o quanto que as pessoas falavam que ganhava. Vai ganhar 10, 15, 20%. E a gente com uma renda fixa pagando de 1%. Não é? Eu acredito nisso. E aí, a ideia do dinheiro fácil, ninguém olha para o que não... Tem título de capitalização, tem até programa de TV, né? Não vou citar nominalmente, mas tem, né? Aí você passa o fim de semana lá, o pessoal só ganhando. Ninguém faz o programa com o cara que não ganhou, inacreditável! Ninguém vai atrás do sujeito que não ganhou, coloca lá um animador de auditórios, com um cara que não ganhou. Olha, quantas vezes você apostou não vou falar não, nesse título de capitalização? Quem não ganhou? Eu passei minha vida inteira apostando, eu só troquei o carnê por troco em bala. E nunca ganhei 1 centavo de prêmio. É assim. As pessoas elas preferem acreditar na loteria, né? De que existem a chance ali de, sei lá, tinha até uma metragem de quantas pessoas teriam que apostar para ganhar, do que efetivamente começar a investir. Mega Sena eu sei de cabeça, 60 milhões. Aí, ó. 60 milhões de números, a cada 60 milhões de números, um sai. Então. E aí tem um outro fator também, né? A gente vive numa era onde não é o conhecimento mais que importa. É a quantidade de seguidores que você tem, é a quantidade de likes que você tem. Recentemente eu estava conversando com um cliente, o cara foi formado por Harvard, o cara é top das galáxias. E aí ele diz, olha só, e aí ele falou que ele recebia nas palestras dele mais de 30, 40 mil reais, porque o cara era muito bom no que ele fazia. Só que agora não, agora os fóruns é assim, ó, você vem e aí você vai ter Reels ou você vai ter visualização do seu trabalho. Então, hoje em dia, que vale não é o conhecimento que você tem. Que nem a gente estava conversando antes de entrar aqui, ele comentou comigo, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Cara, estudou pra caramba! Quantas noites ficou sem dormir? Tô mentindo? Não. Aí você vem um youtuber, um cara que saiu do Big Brother e falou pra você, invista nessa aqui, que agora nesses negócios de aposta, tá todo mundo colocando dinheiro lá. Então as pessoas elas preferem olhar para quem tem mais seguidor, do que realmente conhece, do que realmente tem ali fundamentos para falar daquilo. Então tomem cuidado, pessoal. Nem tudo que reluz é ouro. Então tomem cuidado aí com o que a galera dá de recomendação. Procurem profissionais certificados. Tem uma gente aqui do outro lado, aqui da Faria Lima, que existe muita gente com glamour, mas tem muita gente que rala pra caramba, sabe, para estudar, para tentar dar melhores condições. O pessoal da Congênero faz um trabalho, vou falar, mas faz um trabalho bom pra caramba em relação às recomendações. E não é fácil, porque o mercado, rapaz, trabalhar no mercado financeiro, eu já tô cheio de cabelo branco aqui, ó, porque é um dia que um presidente fala uma coisa, o outro dia que o dólar dispara e é mensalão de um lado, é uma loucura. Então, valorizem essa galera que estuda. Eu acho que investir sozinho não é tão fácil como todo mundo fala, tá? As pessoas falam, investir não é tão fácil. Procure um profissional e principalmente um profissional capacitado para poder ajudar a tomar a decisão, porque a gente gasta muito tempo e que, na minha visão, é a coisa mais importante que a gente tem na vida, que é o tempo. E o tempo é igual para todo mundo. O meu tempo, o mesmo que o dele, do que qualquer outro ser humano bilionário desse universo. E a gente gasta o nosso tempo para trabalhar. E a gente trabalha por quê? Para poder ter um dinheiro, né? Para poder ter... Então é muito importante cuidar desse dinheiro. Cuidar da forma que você investe e quem você confia para te ajudar a tomar essas decisões. Eu acho que tem um ponto aí, né? Que isso não é delegar o seu conhecimento. Você tem que estudar. Você tem que saber o que você está fazendo com o seu dinheiro, mas muito mais para você conseguir ter uma interlocução com um profissional do que propriamente para você tomar suas decisões sozinho. Como aceitar COI e capitalização, né? Exatamente. Para quando o profissional te oferecer COI, você que está assistindo aqui, você já sabe recusar. Não adianta... a pessoa preocupa se você vai no médico. Você não vai ficar estudando medicina para ir no médico, mas você precisa saber qual é a taxa de sucesso de um remédio para colesterol antes de sair tomando, você entendeu? Porque o médico também... Pessoal, não se engane. Da mesma forma que acontece com o mercado financeiro, você acha que não tem médico que quer só se livrar do paciente? E que quer operar. E quer ganhar o rebate? E aí, ó. Viu? Quer ganhar o rebate. Tem um médico que fala, não, as operações é que me deu dinheiro. Então, tomem cuidado. Foi no médico. O médico não perguntou muito. Disse que quer operar.
Fique atento. Você foi no médico, disse que tá com colesterol alto, o cara te passa remédio, fique atento. E já te dá o nome, né? O cara, sabe, quando vem o remédio, vem com a marca, é um perigo, é um perigo. Não tô dizendo que não é para tomar remédio, por favor, pessoal, né? Daqui a pouco começa a mandar lá, o Felipe falou que a Terra é quadrada. Não é nada disso, mas você tem que se informar para conseguir ter um bom diálogo. Sim. E, inclusive, sobre diálogo e planejamento, tem um outro ponto que a gente, por muito tempo, pensa em investimento de maneira isolada e não pensa justamente esse plano de vida. E uma coisa que, felizmente, tenho visto ganhar esse mercado, a parte de seguro, justamente para você entender que até você ter um montante que deixe confortável um planejamento sucessório, você precisa ter uma fonte de renda para quem fica, ou eventualmente para você que é profissional autônomo, conseguir se proteger para eventuais crises. Como é que tem sido essa mudança de mercado? Você tem sentido os clientes pedindo seguro? Ou não, eles nunca lembram, só lembram aquele processo de carro, né? Você só lembra que precisava de um seguro depois que te roubam o seu carro, né? Você sabe que os clientes, eles acham que o carro vale mais que a vida deles. Essa é a verdade, essa é a visão que eu tenho, entendeu? A galera fala, não, o meu carro vale mais e a minha vida não. Mas você colocou uma frase que eu concordo demais e que eu acho que os profissionais, eles estão mais preparados para mostrar isso para os clientes. Exemplo, nós costumamos falar que o seguro, ele é como se fosse o guarda-chuva do planejamento. Porque beleza, me formei, tô começando a ganhar uma grana, vou começar a guardar lá um tantinho por mês para juntar, mas vai que dá um azar. Imagina que você é médico, você perde lá a sua mão para operar, ou a gente que é profissional liberal, acontece um acidente, e de verdade, pessoal, acontece mesmo. E aí, como é que você vai conseguir guardar todos os meses? Então, ter um seguro de vida, ele é realmente o guarda-chuva do seu planejamento. Que qualquer coisa que aconteça, você vai simplesmente abrir o seu guarda-chuva e ele vai poder te proteger para que você tenha ali, continue a ter o seu padrão de vida, continue cuidando das necessidades básicas da sua família. Porque o cliente, ele confunde, tá, Fê? Eu já tenho seguro saúde, já tenho seguro de convênio médico, não preciso de seguro de vida. Galera, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Seguro de vida, ele é para proteger você também em vida. Porque, eu recentemente tive uma cliente que ela queria cancelar o seguro. E aí o meu Life Planner lá é top das galáxias. Gui, tô te dando uma moral, tá? E aí ele falou, não vamos cancelar. E 3 semanas depois ela descobriu que ela tava com câncer. E aí ela recebeu 300 mil reais e ela tinha convênio médico. Mas esses 300 mil reais ajudou ela a procurar um tratamento mais rápido. E ela conseguiu se recuperar com muito mais rapidez. Então eu acho que o mercado tá mudando. Eu acho que os profissionais estão mudando. Eles têm olhado o seguro como realmente uma proteção, na parte de um planejamento financeiro. A galera tá com a cabeça um pouco mais aberta. Mas o brasileiro, acho que gosta mais do carro do que da própria vida. Então essa é a minha visão. Então acho que a gente tem um trabalho muito educativo ainda, de mostrar a importância do seguro, pensando nesse planejamento que pode acontecer um vai que, né? Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com a Thaís Suave, da Flávio Capital, sobre o mercado de assessoria, sobre investimentos. Thaís, queria agradecer sua participação aqui. Muito obrigado por aceitar estar nessa bancada, responder nossas perguntas ácidas aqui. E eu fiquei assim várias vezes, tá? Mas a gente combinou. Muito obrigado pela sua participação. Inclusive, pode deixar seus canais, suas redes sociais, Instagram. Você comentou, né, que você vai nos lugares para receber o Stories, não é isso? Ele me entregou agora. A gente vai lá, né, recebe. Fica à vontade aí. Já, dado que eu não paguei cachê para você estar aqui, aproveita aí, pode fazer seu jabá e já vai na Flávio Capital. Pode deixar. Obrigado pelo convite. Para mim foi um privilégio contar um pouquinho aí da trajetória, falar um pouquinho para essa galera que gosta de mercado financeiro. E se você tá mudando, quer migrar de carreira, pode vir para esse lado, tá? É duro, mas você tendo resistência, resistência mesmo. Tendo resiliência, as coisas dão certo. Vocês me encontram lá no Instagram, então Thaís.suave. A gente faz um trabalho lá, a gente também tem no escritório, @flapcapital. Às vezes eu apareço também lá no Instagram do pessoal da T2, que eu tenho o privilégio de dar aula lá com a galera. Então a galera que quiser conhecer, a gente tá lá. Quiser depois mandar uma DM pra gente poder continuar esse papo. Vou estar aí. Será um prazer continuar essa conversa com vocês aí via DM, via Instagram, pra onde vocês quiserem. Então, foi um prazer bater esse papo com vocês aqui. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Flávio Capital, por ceder a participação da Thaís. E, naturalmente,
Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, pela companhia, pela participação, pela sua audiência, por estar aqui conosco. Espero que você saia desse bate-papo um pouquinho melhor do que entrou, que essa é sempre nossa missão, essa parceria entre a BMC News e a Com Dinheiro. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até amanhã, neste mesmo horário. Tchau, tchau.